Boa tarde a todos. Estamos aí iniciando mais uma conferência online, todos os sábados a partir das 15h30, com assuntos relevantes e analisados sob o enfoque da proexologia. Meu nome é Marlene Koller, formada em Ciências Sociais, pós-graduada em Planejamento e Gestão, Excelência em Serviços, voluntária da Apex e também professora da Apex. O assunto que nós trouxemos hoje para ser debatido é talentos e proexes. Nós vamos analisar, fazer uma conferência bastante interativa, vou contar com a colaboração de vocês. Nós vamos trocar muitas ideias, eu vou lançar muitas questões para que possamos pensar ou pensionizar juntos. Tudo bem? Se tiver algum problema com o som, por favor, se manifestem para que a gente possa, se for o caso, retificar. Então, sou voluntária da Apex no técnico científico, mais especificamente agora estou atenta ao curso Técnica de Mais um Ano de Vida, que vai ser ministrado agora em julho. Nós aplicamos em todas as nossas vivências intra- e extrafísicas o princípio da descrença, que diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que ver e ouvir nesta conferência. Experimente, tenha suas próprias experiências, que é justamente para que a pessoa possa discernir o que está ocorrendo, ter suas experiências e, se for o caso, refutar. Dentre os tópicos que nós selecionamos para que possamos conversar hoje, nós destacamos aí tipos de talentos. Vamos analisar quais os tipos de talentos que nós poderemos desenvolver. A conjugação de talentos são talentos variados que nós podemos utilizar, às vezes, concomitantemente. O desenvolvimento dos talentos, será que nós numa vida intrafísica conseguimos desenvolver vários talentos? A identificação também de talentos, muitas vezes em determinados contextos podemos identificar algum talento, e também um enfoque mais específico na tridotalidade. Tudo bem até aqui? Então, o que são talentos? Nós temos uma definição bem simples aí. São as habilidades desenvolvidas nesta ou em outras vidas e que são os propulsores do projeto de vida, a Proexis. Então, o que nós entendemos sobre talentos? Cada um se pergunte o que são talentos e também pode identificar qual o meu talento propulsor do meu projeto de vida. Então, essas são as questões que nós estamos lançando aí para vocês, para pensarem um pouco a respeito disso. Que habilidades vocês já desenvolveram e que trouxeram aí do seu curso intermissivo? A programação existencial Proexis, ela tem a sua base assentada sobre um talento. Então, o curso intermissivo, ele, digamos assim, ele plota a base da Proexis sobre um talento. Muitas vezes é um talento específico que vai ser utilizado em diversos contextos. Então, esse talento é a ferramenta mais eficaz para alcançar o cumprimento do projeto de vida. Muitas vezes são vários talentos, não apenas um. E, muito embora a pessoa não perceba, pode não perceber que os talentos estão atuando concomitantemente no decorrer de toda a sua existência. Alguns talentos, eles aparecem, digamos assim, num encontro na sociedade em geral, no trabalho, numa viagem. Então, a pessoa descobre, identifica um talento. Às vezes um talento que não
tem a sua preponderância naquele contexto, mas que foi identificado. Um exemplo disso é quando nós analisamos aí o conscienciograma. Ele é um identificador de talentos também, se as pessoas quiserem se aprofundar um pouco mais. Então, a partir disso, nós podemos fazer esse exercício e identificar qual o meu talento identificado no curso intermissivo e colocado como ferramenta. Gostaria que vocês enviassem aqui para a gente alguma resposta a respeito disso, para que nós possamos conversar, que nós possamos trocar ideias. Então, alguns tipos de talentos. Talentos relacionados ao parapsiquismo, à comunicabilidade, o talento musical, intelectualidade, entre outros tipos de talentos. Muitas vezes as consciências, elas abordam aí a ideia de que elas não têm nenhum tipo de talento relacionado ao parapsiquismo. Mesmo que tenha trabalhado, às vezes até milênios, né, com a questão do parapsiquismo. E a comunicabilidade também da mesma forma. São milênios e milênios que a consciência passou a exercitar esses talentos. Alguns até de forma incipiente. Se nós analisarmos a história da humanidade, os talentos cerebelares, eles foram os primeiros a serem trabalhados. Então, hoje, nós podemos já delegar essa tarefa para outras consciências e aplicar os talentos mais relevantes para quem tem o curso intermissivo, como, por exemplo, a intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Os talentos, eles necessitam ser cultivados. E também, quando conjugamos os talentos, nós temos sempre um determinado objetivo e muitas vezes até vários objetivos. Se nós analisarmos aí dentro do contexto, podemos observar, por exemplo, o professor. Que tipo de talento um professor pode desenvolver? Se nós observamos as experiências que nós já tivemos relacionadas aos cursos que participamos, nós vamos entender que há uma variação muito grande nos talentos, uma gradação, digamos assim. Alguns talentos mais desenvolvidos, outros bem aprimorados e outros nem tanto. O professor, voltando aí à questão do professor, nós temos uma pergunta aí. Nós temos ali a Rogiana. A autoconscientização multidimensional desde criança não seria um talento ou uma inteligência evolutiva? Nós podemos considerar que sim, que seria um talento, porque a autoconscientização multidimensional, ela está relacionada com a lucidez com que a consciência consegue manter tanto intra quanto extrafisicamente. Então já é uma condição de manter essa lucidez, recuperação de cons e essa manutenção constante no dia a dia. Muito bem. Então esses talentos, voltando aí à questão do professor, nós vamos observar que ele tem a capacidade de desenvolver vários talentos, como por exemplo a força presencial, o taquipsiquismo, a intelectualidade, a comunicabilidade, a prosêmica. Então, nem todos os professores que nós observamos, eles contemplam, né, esse tipo de talento. Porém, ele vai exercitando no decorrer das suas múltiplas experiências esses tipos de talentos. Podemos considerar como se fosse uma atuação, como é que nós vamos colocar? No decorrer das múltiplas vidas, ele vai trabalhando aquele talento no contexto em que ele se utiliza, porque nem todos têm a mesma capacidade. O histórico multimilenar, multiexistencial, ele não é o mesmo para todas as pessoas, e também
elas não tiveram as mesmas experiências. Outro fator também é o enfoque que a pessoa dá para aquela experiência. Muitas vezes elas estão passando pela mesma experiência, porém o enfoque que uma pessoa está dando não é naquele determinado contexto e a outra pessoa sim, ela aproveitou bastante aquela experiência. Nós temos mais uma pergunta aí. O que seria taquipsiquismo? Taquipsiquismo é a capacidade que a consciência possui de pensenizar rapidamente, tendo uma resolutividade em relação às informações com as quais ela está lidando naquele contexto. Então, seria o caso de várias informações chegando ao mesmo tempo e ela dando a resposta adequada em cima do lance. Desculpem. Então, a questão da comunicabilidade no professor, então as gradações também na comunicabilidade, a forma como ela se comunica. Então, o que faz parte da comunicabilidade? A aparência, a roupa, a pintura, o cabelo, o gestual, tudo isso comunica alguma coisa. E o mais importante aí seria a fala, né? A voz, o linguajar. Então, todos esses detalhes, eles fazem parte aí, então, da comunicabilidade. E muito importante também é o fator energia que perpassa, então, a comunicabilidade. Como é que está sendo, digamos assim, exteriorizada essa energia para o seu público? Tudo bem até aqui? Então, os contextos em que a consciência está inserida, eles são propiciadores do desenvolvimento desses talentos. Um contexto, às vezes, ele é árido em situações que possam facilitar o desenvolvimento de talentos. Muitas vezes a consciência ela repete tarefas já executadas com muita facilidade. Por isso que, a partir do curso intermissivo, nós temos aí os nossos desafios, sempre sendo, digamos assim, lançadas novas ideias para que possamos desenvolver esses talentos de uma forma mais eficaz. Essas programações existenciais, né, a partir do curso intermissivo, elas são técnicas, sempre pautadas em cima de um talento. A organização desse projeto, ele necessariamente necessita desse talento. Daí a importância de que nós possamos identificar qual o meu talento propulsor, qual é o talento que foi identificado no curso intermissivo para que possamos trabalhar aqui na intrafisicalidade e na resolução das nossas tarefas. Muitas vezes, vários talentos vão fazer parte desse trabalho e, intrafisicamente, muito embora não tenhamos aí a noção, ou então a lucidez de que vários talentos estejam envolvidos. Às vezes, a gente só vai observar essa condição depois de alguns anos, né, de trabalho, e que nós vamos aí conhecer esse outro talento que ele vai ser utilizado a partir de um determinado momento ou então a partir de um determinado contexto que nós estejamos inseridos. Como, por exemplo, o pessoal que veio de outros locais do planeta, aqui para Foz do Iguaçu, inseridos numa outra tarefa, num outro tipo de tarefa. Então, é muito normal, né, que a pessoa identifique um outro talento ou outros talentos e que esteja utilizando naquele momento. Algumas pessoas se dão conta de que têm facilidade no poliglotismo. Esse também é uma ideia, né,
desenvoltura com relação a talentos e que ela vai identificando no decorrer da existência. Então, a aplicação do seu tempo no poliglotismo, ele é necessário, principalmente para nós que atuamos aqui na Tríplice Fronteira, com mais de 72 etnias, uma diversidade populacional. Tudo bem até aqui? Nós temos aí uma frase aí do Manual da Proexis, página 96, que assinala que os talentos estão para a consciência na medida exata dos seus percalços, fazendo com que possa superar os assédios, acidentes de percurso e estigmas assediadores. Então, lembrando aí do Manual da Proexis, que a Proexis ela está sempre na medida exata do talento do intermissivista, do fôlego do intermissivista. E também lembrando aí das 14 leis da Proexis, uma delas que nós lembramos aqui é a adaptabilidade, a adaptação da Proexis ao contexto em que ela esteja inserida. Então, sempre há essa flexibilidade em adaptar o trabalho da Proexis. Então, quais são os percalços que a consciência pode se deparar no decorrer da sua programação existencial? O contexto, por exemplo, na Europa ou aqui na América, ele é muito variado. Se nós pensarmos em África também, ele é bastante complicado. Então, a análise que a gente faz é a respeito onde é que eu nasci, qual o contexto da época e que possibilidades tinha no decorrer dessa existência que poderia ter algum, digamos assim, assédio que pudesse, digamos assim, atrapalhar os nossos trabalhos, o nosso desenvolvimento. Então, essa análise vai fazer com que nós possamos identificar alguns traços que fizeram com que nós pudéssemos superar esses percalços. Vamos poder identificar aí um talento que fez com que a gente pudesse superar essa dificuldade. E aí, daí em diante, observar todos os percalços. Como é que a gente se saiu bem? Qual o atributo que nós utilizamos para essa superação? Muitas vezes a consciência ainda está muito sujeita a esses acidentes, a esses estigmas. E é necessário essa superação. É aí que entram, então, os talentos que vão poder superar essas dificuldades, muitas vezes até momentâneas, algumas até de forma constante, dependendo do nível evolutivo daquela consciência, ela vai ter, então, os percalços de tempos em tempos, até superar, até passar o gargalo e poder superar. Concomitantemente, ela vai estar desenvolvendo outros talentos, como, por exemplo, domínio das energias. Vai trabalhar melhor também o parapsiquismo, identificar essas consciências, aproximação. Outro fator também, vai iniciar uma TENEPS e encaminhar essas consciências, fazer assistência na medida em que vai ocorrendo esse tipo de, digamos assim, estigma assediador. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? O desenvolvimento de talentos. Os talentos, eles são construídos através dos milênios na intrafisicalidade. Através da repetição perseverante, vão sendo moldados e burilados. Se nós pensarmos no histórico da consciência, 2, 3 milênios é muito pouco. Agora, se pensamos que os talentos são trabalhados durante esse período todo, é muito tempo, é tão lento esse desenvolvimento
porque vamos analisar da seguinte forma: o talento, ele não é apenas específico para uma determinada situação. O talento, ele vai atuar em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, em todas as dimensões, e à medida que vai havendo a ressoma, sempre cada vez mais ressomas, ele vai se desenvolvendo. Quando falamos em talentos, nós estamos falando de traços positivos, cosmoéticos, evolutivos. Porque alguns talentos, eles derivam de aspectos negativos do passado e que nós absorvemos os seus traços positivos para o nosso dia a dia. Um exemplo nós podemos citar que é o militarismo. Militarismo, né, envolvido aí com guerras e poder, etc. E que nós podemos extrair alguns talentos que nós desenvolvemos durante aquele período. Quais os talentos que nós podemos citar derivados aí do militarismo? Quero agora a participação de vocês. Um deles nós podemos citar que é a auto-organização. Outro é cumprimento de horários, finalização de tarefas, só ressaltando aí que nem todos que participaram do militarismo conseguiram desenvolver esses talentos, né? Essas, digamos assim, um trafor, tá certo? Traz força. Rosiana está colocando aí a disciplina, a organização. Muito bem, disciplina. E, só que no caso da disciplina, seria no caso assim, arrumar as suas coisas, organizar, a disciplina hierárquica, todas essas situações aí que envolvem algum tipo de disciplina. A organização também, organizar objetos, coisas, ideias. Então, todos esses talentos aí são, digamos assim, derivados também desse tipo do belicismo. Tem mais alguém falando aí? O que é? Liderança. Liderança, muito bem, a liderança também. No início do desenvolvimento desse talento, a liderança ela era autocracia, né? Autocrática, do mando e a obediência. Então era uma ditadura. E agora, com o desenvolvimento disso, passa para o outro lado, né? Para o lado positivo e tornando-se então a liderança cosmoética. Então tem muitas questões aí que alguns traços negativos podem ser utilizados positivamente. Já desenvolveu, né, no decorrer de muitas vidas e pode utilizar de forma positiva. Da mesma forma também na assistencialidade. A utilização de todos os fatores negativos, agora utilizados para o resgate de consciências na região paratroposférica, utilizando desses mesmos artifícios utilizados pelos assediadores. Então, todo o aprendizado da consciência, ele vai ser utilizado em algum momento, em algum contexto. E nós vamos, à medida que vamos vivenciando, nós vamos identificando traços que nós desenvolvemos, esses talentos, e que vão ser utilizados de uma forma positiva e assistencial. Tudo bem até aqui? Então, a repetição perseverante desses talentos é que vão facilitar o seu desenvolvimento, digamos assim, o crescimento desse talento para se tornar um traço força que pode ser identificado nas próximas vidas. Em todas as outras próximas vidas, nós vamos poder identificar esse talento bem cedo, digamos assim, aos 5 anos de idade, que nós possamos identificar esse talento e já começar a aplicar ele no desenvolvimento da nossa programação existencial.
Em 200 teáticas, nós temos aí uma colocação do professor Valdo a respeito de talentos múltiplos que nós ainda não desenvolvemos. No nosso atual nível evolutivo, nós ainda não temos essa capacidade de talentos multifacetados ao modo do serenão. Então, o nosso objetivo maior é conseguir esse desenvolvimento, né, o mais cedo que a gente puder, né? Temos aí o nosso desafio de desenvolver esses talentos o mais rápido que conseguirmos. Quanto à repetição de talentos, muitas vezes muitas pessoas elas não estão assim habilitadas a uma repetição constante. Então, se nós pensarmos na questão do serenão, que já tem o domínio completo, né, da intrafisicalidade aqui nesse planeta, então nós vamos nos ater com mais seriedade na questão da repetição. Muitas vezes tarefas que são repetitivas, elas não atraem a nossa atenção. Então, com a questão dos talentos, ela se dá também dessa mesma forma. De pensar que a gente já sabe isso tudo, para que a gente precisa repetir? Então, é o mais comum que se ouve. A identificação de talentos. Uma forma de identificá-los é através das profissões. Então, quais as profissões que nós já exercemos? Se pensarmos numa vida de 50 anos, 60, e que tenha passado por vários empregos, né, vários trabalhos formais, nós vamos observar que os talentos eles são inúmeros e variados. E alguns deles tivemos uma facilidade muito grande em desenvolver, em trabalhar. Alguns deles, alguns locais de trabalho, a pessoa até ficou assim chocada com a facilidade ou o conhecimento anterior que ela já tinha dessa atividade, dessa tarefa. Também relacionado com as pessoas, né? Pessoas que já conhecia energeticamente e facilita a interação naquele local, naquele contexto. Nós já falamos aí sobre o professor, né, que pode desenvolver a força presencial. A boa dicção, por exemplo, ela também não se adquire assim facilmente. Cada contexto vai ter uma ideia específica a respeito de dicção, de linguagem. A intelectualidade também. Por exemplo, a pessoa que não tem muita facilidade em conversar, ela pode desenvolver a intelectualidade. Ela sempre terá muitas informações e também vai ter como passar essa informação para outra pessoa. A inteligência espacial, a boa memória sempre cultivada, com novos inputs, novas informações, algo que seja assim um desafio para que haja uma expansão do cérebro físico. Tudo bem até aqui? Sem perguntas? Um dos fatores, né, mais potentes na vida intrafísica, que é capaz de anular os talentos e também a proexis de legiões de consciências, é a mesologia. É o contexto no qual o intermissivista ressoma. Essa análise no curso intermissivo para o local de ressoma, ela é bem criteriosa, levando-se em conta uma projeção que se faz para o tempo médio de vida daquela consciência. Quais são as condições mais relevantes que podem ocorrer nesse tempo? Então, a cronêmica ela é muito relevante, ela é analisada e também quais
os percalços, qual o percentual, né, de ocorrerem naquele período. Então a mesologia, ela envolve tudo relacionado com aquele ambiente intrafísico, o país, a cidade, a região, os pais, a etnia, a língua. Todos esses aspectos aí eles são analisados e lançada então a ideia para o intermissivista para que ele decida, né, se ele pode ressomar nesse local com aqueles pais, os irmãos daquela família e se ele vai ter assim essa oportunidade de ressoma. Muitas vezes até para acertos grupocármicos, né, que são alguns dos fatores, né, também constantes, né, da programação existencial. A mesologia, ela é um fator importantíssimo, né, digamos assim, hard para o intermissivista, porque dentro dessa mesologia nós encontramos aí as coleiras do ego, uma família, às vezes, que pertence a uma família importante daquela região, daquela cidade, muitas vezes do país. Então, há necessidade de seguir a carreira que a família já vem fazendo aí há centenas de anos, né, aquela família tradicional. Vamos lá, então, uma pergunta do Willy, Ribeirão Preto. Como superar a mesologia? Por exemplo, uma cidade com holopensene consumista, um local de trabalho onde predomina a alimentação excessiva e não saudável. Então, provavelmente é São Paulo, né? Ribeirão Preto, todas as regiões aí de São Paulo. Então, a questão é o desenvolvimento de talentos que possam superar essa mesologia, que é o que nós estamos chegando ali para abordar. Vili, a questão é o fortalecimento da nossa pensenidade para superar isso. Se a consciência já tem um curso intermissivo, essa cláusula está prevista dentro do seu curso. Dentro da sua proexis, já há uma cláusula aí de superação da mesologia. Muitas vezes é o desafio maior para o intermissivista, né? Essa superação, esse tipo de holopensene. Às vezes nós estávamos imersos nesse holopensene durante muitas vidas e agora nós estamos mais maduros e podemos superar isso, se sair muito bem desse tipo de holopensene. Às vezes até a gente pode sugerir que seja fácil, né, de superar, mas a pessoa que está dentro daquele contexto, muitas vezes ela não vê, não sobrepaira aquela situação para poder identificar quais os links que podemos fazer para superar isso, ou de que forma que eu vou me sair bem desse contexto. Alimentação excessiva e não saudável. A superação daí dos traços pessoais demanda também aí um esforço bastante grande, né? Porque muitas consciências, até além da alimentação excessiva, também prejudica, né, a saúde, a obesidade, às vezes obesidade mórbida. E há necessidade, então, de um trabalho de saúde, né? De fazer um tratamento mais específico de acordo com a sua característica, né? Quais talentos são mais úteis nesses dois casos, além do fortalecimento da autopensenidade? Domínio das energias seria o primordial, né? O primeiro que nós elencamos aí. Conhecimento de outras culturas, outros locais, e também a possibilidade de mudar desse local. Se a gente não consegue superar isso, então uma mudança também seria favorável. Mudar de local, mudar de cidade.
criar um holopensene familiar na sua casa, na sua base física, contrário a essa questão. Então, esse fortalecimento, criar, digamos assim, uma ilha, né, um holopensene dentro do seu contexto aí familiar. E, à medida que vai interagindo fora desse holopensene, ter as suas defesas. Por exemplo, a força de vontade, a perseverança, todos esses são fatores que podem ser utilizados. Tudo bem? Não sei se eu me tornei clara, Willy. Qualquer coisa, voltamos a falar. Então, a mesologia... ele está falando aí que agradece pela resposta e que teve um banho de energia. Então, talvez foi no momento que eu falei sobre mudança de cidade. Foi isso, Willy? Então, a mesologia, vamos olhar o aspecto do local onde há guerra civil, ataques, né? Foz do Iguaçu, aqui nós temos um quadro de fronteira, que também tem seus percalços. Já melhorou bastante, né? Nós temos aí em 10 anos uma mudança considerável no desenvolvimento aí da cidade, na situação de condução, né, dos líderes políticos, a condução dessas consciências aí está sendo muito mais, digamos assim, cosmoética. Então melhorou bastante, nós não vemos assim que tem maiores dificuldades e está assim no seu desenvolvimento lento e gradual, porém positivo. Em outros países onde ocorre agressões assim mais seriamente, também está previsto isso dentro do curso intermissivo, que há uma probabilidade, um percentual de que aquilo possa ocorrer. Então, nada está aleatoriamente colocado, nada é de surpresa, então tudo está previsto. O ideal é a manutenção aí da segurança com relação aos seus amparadores, a equipe extrafísica e também com a responsabilidade que nós temos em observar essas ocorrências, né? Estar atentos, estar lúcidos para essas ocorrências, essas mudanças, e também que nós possamos interferir adequadamente no momento exato. Então, essa nossa interferência ela é fundamental, porque nós podemos sempre fazer pesquisas, né? Estar numa autopesquisa constante e observar essas mudanças, observar esses sinais que vão aparecendo a respeito dessas mudanças. Muitas vezes a mudança é contextual, né? Ela é exterior, e outras vezes a mudança é interior. Quais as mudanças que nós observamos? Por exemplo, Foz do Iguaçu, que eu citei agora, essa mudança. Então, o que faz o holopensene? Várias pessoas pensando positivamente a respeito de uma determinada situação consegue provocar um movimento positivo de mudança. Então, nós podemos, digamos assim, forçar, entre aspas, uma mudança. Seria o caso assim de uma exigência cosmoética de mudança para melhor. Aí o caso do Willy, né, a respeito do holopensene em São Paulo. Então, a confluência de pensenes positivos, ele é alavancador de uma série de situações. Então, é possível, sim, criar uma ilha de pensenidade rígida, digamos assim, um centro de pensenidade, né, um centro positivo, que pode alavancar aí, digamos assim, expandir esse holopensene, às vezes até para uma determinada região. Então, fica aí o desafio também para vocês de desenvolverem esse talento aí energético, assistencial e ampliar ele cada vez mais. Então, a mesologia
Eu gostaria de saber do pessoal aí que está nos ouvindo a respeito da mesologia que vocês encontram aí, que vocês encontraram no momento da ressoma e que características tem essa mesologia. Rodolfo Gasparian está colocando aí, penso que a competência pensênica possa ajudar o Willy no artigo do professor Bosch como sugestão. Muito bem, esse artigo ele vai ajudar muito. O que mais temos aí? O Willy não lembra em qual momento da resposta que ocorreu o banho energético. Muito bem. Rosiane colocando aí, a minha foi em uma criação alemã, né? Tradição alemã. Rosiana, temos algo em comum, a minha também foi alemã. Então, todas as características, né, daquela cultura alemã. Observar também que as diretrizes do que nós pensionizamos, elas vão sempre de encontro com aquela cultura. Mesmo que nós tenhamos assim uma vontade muito grande de fazer essa mudança, ela é às vezes até complicada, difícil, porque a mudança ela não ocorre na rapidez que a gente quer. Por exemplo, o andar impertigado, né, que tem algumas consciências alemãs, isso é bastante difícil de superar. Porque são, às vezes, milênios e milênios naquela postura, naquela posição, e não vai ser, às vezes, numa intrafisicalidade que a gente vai conseguir vencer. Outra questão também é o holopensene, né? As características da pensenidade da cultura alemã. A rigidez, né? A inflexibilidade, tudo isso demanda assim, um determinado tempo para que se possa superar. Por exemplo, essa rigidez, se ela é acompanhada ainda do militarismo, aí fica complicado, né? Militarismo e alemães. Então, é uma dose dupla aí para que se possa trabalhar essas questões. Então, muita força aí para quem está nesse trabalho. Nós temos aí Ribeirão Preto. Meu avô materno era alemão, mas eu nasci em Lima, Peru, onde morei apenas 6 meses. Logo já vim ao Brasil, sou brasileiro naturalizado. Muito bem. Quem mais? Meu avô foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Essa é a Rosiana. Vili, agora percebo que de onde vim vem a minha inflexibilidade, pode ser a companhia das consciências alemãs da família. Essas companhias, elas podem influenciar e muito o nosso, como é que eu vou dizer? O nosso relacionamento intra e extrafísico, justamente por causa das nossas afinidades. À medida que nós vamos mudando, nós vamos melhorando os nossos traços, os nossos talentos, algumas dessas consciências, elas entendem a mudança que foi realizada e mudam também. Aquelas que não querem mudar, elas nos abandonam e procuram outras companhias afinizadas com aquele mesmo padrão, ou aquele determinado patamar evolutivo. Então fica mais fácil de entendermos o porquê que nós temos determinado tipo de companhia. Então são pelas afinidades, pelas tarefas desenvolvidas em vidas subsequentes, né, anteriores, e reconhecimento, né, energético, muitas vezes sem lucidez nenhuma, reconhece o padrão de energias e vai se instalando, vai ficando. Se nós não temos lucidez para perceber e para modificar essa questão, nós vamos aí convivendo, às vezes até com consciências de baixo padrão. Só porque eram nossos amigos no passado, não quer dizer que essa amizade ociosa deva permanecer. Tudo bem até aqui? O Willy está falando que
com razão, a nossa mudança pode desencadear mudanças nas consciências. Com certeza. As mudanças, elas podem propiciar a mudança da consciência também. Ela passar para um outro patamar. Muitas vezes consciências que não têm curso intermissivo, a partir do momento que nós as auxiliamos, né, nós atendemos aí as necessidades delas, elas podem até participar de um curso intermissivo, deixando então de, digamos assim, atrapalhar a outra consciência. A questão da inflexibilidade que nós comentamos aí, ela é um fator muito, digamos assim, um travão, até tema do meu verbete, travão familiar, que nós apresentamos no dia 29 de março. A inflexibilidade, ela tem a capacidade de cercear a liberdade das consciências. É um traço também da arrogância, né, da prepotência, do militarismo, do poder, da autocracia, todos os aspectos negativos que a gente possa perceber. Então, legiões de consciências ainda mantêm esse padrão, né? Os ditadores, né, que nós temos ainda muitos nesse planeta. Então, o trabalho que nós, digamos assim, enfrentamos ao superar essa questão, nós vamos estar ajudando legiões de consciências ao rechaçar esse tipo de atitude, fazendo com que muitas outras consciências adquiram lucidez. Temos aí, a cultura alemã tem muitas coisas bacanas: disciplina, normatização, ciência, engenharia, cultura. Concordo com você, Eduardo Lima. Não sou contra a cultura alemã, só estamos falando a respeito de alguns traços, né? E que muitas vezes a gente não consegue superar. Acho que não podemos rotular, absolutamente não estamos rotulando, nós estamos falando a respeito de algumas consciências, tudo bem? Willy, a inflexibilidade trava a comunicação informal também, com certeza. A dificuldade de interagir com outras consciências de uma forma natural. Se nós olharmos a língua alemã, ela é, digamos assim, bruta, né? Quando vai conversar, ela parece que está agredindo. E não é, às vezes é a forma, né? É a cultura, é o jeito da pessoa falar. Eu tenho ainda muito esse traço, né, da cultura alemã. Meus avós eram alemães, né? Vieram de Colônia. E como a pessoa foi criada, né? Então ela construiu aquela forma de manifestação desde a tenra idade, né? Então essa construção dessa intrafisicalidade, ela seguiu o mesmo modelo de muitas outras vidas. Cada contexto que ela estava inserida dentro da cultura alemã só vai reforçando esse traço, digamos assim, negativo nesse contexto, né, que eu estou colocando. E agora, para fazer essa mudança, demanda aí muito esforço e também várias vidas para superar. Outra questão também que nós podemos falar da cultura alemã é o pisar forte no chão, né? Bater os tamancos, como se diz. Então, essa questão aí também é difícil de superar, porque a maioria deles foi adquirido no militarismo, né? Que é bater os tacões, né, ao fazer a continência. Tudo certo até aí? Muito bem. Nós temos aí o Willy de novo. Seu texto sobre travão familiar está disponível online? Sim, está disponível online. Se você acessar a tertúlia da Conscienciologia, você clica lá no dia 29 de março, que fala sobre o travão familiar, que aborda aí o contexto do álcool, das drogas, na cultura alemã, né? No caso, a minha família, que era produtora de cachaça. Então, o travão que envolve tudo que a bebida provoca.
Então, muitas famílias que morreram por causa do uso do álcool, né, da cachaça, muitas famílias separadas, muitas pessoas que foram estupradas e tudo devido a esse vício. Então, esse travão aí, ele provocou muito problema, né? E agora é o momento de fazer o ressarcimento, né? A recomposição desses traços. Então, um recado aí para o Rodolfo. Você já percebeu, Rodolfo, ali? O artigo do Loche. Está agradecendo aí. Tudo bem? Mais alguma pergunta? A identificação dos talentos, vamos voltar um pouco aí a respeito da identificação. As consciências assim da mais tenra idade, muitas vezes elas apresentam já um talento, não é identificado por ela, mas sim pelos familiares, a identificação aí de um talento. Muitas vezes a comunicabilidade muito já bem exacerbada, né? Pode ser identificado desde cedo. E se esse talento identificado cedo, ele não é cultivado, ele não é direcionado, ele pode se perder. É idêntico à pessoa que gosta de estudar e que não é, digamos assim, incentivada, não são dados novos desafios, ela acaba atrofiando aquela capacidade. Rodolfo colocou aí o site da Tertúlia Conscienciologia para que o Willy possa acessar. Tudo bem, Willy? Então, esses talentos que não são, digamos assim, nutridos, alimentados, a tendência deles é atrofiarem. Talvez num outro contexto, numa outra série X, ele vai aparecer novamente, vai ser utilizado e vai ser trabalhado. Outra questão também é que os talentos, eles necessitam serem utilizados de forma positiva, como por exemplo o dedo verde. Quase não se trabalha mais essa questão da terra, né? Da fauna, da flora. Porém, o dedo verde, ele precisa ser utilizado, qualquer outro talento também precisa ser utilizado em alguma medida nesta intrafisicalidade. Se a pessoa identificou esse talento, ela necessita utilizar eles em algum momento, em algum contexto, em alguma situação. Tudo bem? A identificação de talentos nas viagens também pode ocorrer. Em determinado contexto, ela percebe essa capacidade. Muitas vezes, até parapsiquicamente, ela percebe que algo está diferente, alguma coisa ocorreu. Por exemplo, ao passar por uma determinada cidade, captar o holopensene desse local, entender algumas questões aí relacionadas a esse holopensene. Então, parapsiquicamente, a pessoa capta isso, digamos assim, nunca houve uma ocorrência semelhante e a partir de um determinado momento ela acessou esse tipo de informação. Trafora e talento são sinônimos? Sim, nós trazemos aí a questão dos talentos porque muitas pessoas não participaram ainda de nenhuma atividade da Conscienciologia, então nós abordamos aí sobre o aspecto de talento. Tudo bem, Eduardo? O David aí está falando, vocação e talento tem relação? Sim, a vocação tem relação com uma perspectiva e o talento é que vai corroborar essa vocação. Por exemplo, talento para a medicina. Pode ser que o curso intermissivo tenha sido para a medicina e já tenha havido, quem sabe, um trabalho pregresso nessa área. Então, junta as duas coisas.
tudo bem? Por exemplo, eu trabalho no SAMU na área de enfermagem. Quando criança, eu pensei em ser enfermeira. Então, trabalhei em várias áreas aí, não fiz enfermagem, nada. Quando me aposentei, eu lembrei de uma fala do professor Valdo a respeito da infância e que para a gente seria mais fácil descobrir alguns dados da programação existencial pelas ideias que nós tínhamos quando criança. Então, qual a atividade que a gente gostaria de exercer quando adulto? Aí eu me lembrei desse traço aí da infância e fiz o curso técnico de enfermagem rapidamente aí, chamado curso Valita, bem rápido para poder atuar. Como estava atrasada na minha programação existencial, né, buscador borboleta, etc e tal, então fiz o curso para começar a trabalhar. Então esse é um indicativo. Nós não podemos dar certeza, né, la garantia soy yo, não podemos fazer isso. Mas há um indicativo, há um percentual aí de relevância nesse contexto, tudo bem? O ideal é que a gente possa juntar aí a vocação e talento, né, o holopensene, dentro de uma mesma condição. Isso vai facilitar em muito o desenvolvimento da programação existencial. Nós trouxemos aí a questão da individualidade, né? Cada um de nós tem vários tipos de talentos ou genialidades que se manifestam de modo específico, conforme a natureza individual única, daí a utilização de organização e técnica para fazer bom uso dos atributos, no caso, trafores, né? Talentos. Então, essa individualidade, nós já podemos falar a respeito da programação existencial, que também é única, individual, de acordo com esses tipos individuais também das consciências. O histórico multimilenar de cada consciência, ele é único e específico também. As culturas com as quais nós interagimos também. Tudo é muito específico, tudo é muito individual, tudo é muito pessoal. Então, a manifestação também, a forma como se manifesta, também é muito individual. A organização e técnica para o uso desses atributos também é muito individual. Se nós formos fazer um planejamento, seja ele de qualquer área, nós vamos ver que podem haver relações aí, iguais, parecidas, mas o contexto todo interno não vai ser igual, sempre haverá diferenças, haverá distorções, ampliação ou então minimização de alguns dados. Então sempre, cada consciência é uma consciência, não podemos generalizar. Voltando aí à questão do Eduardo, nós não queremos aí, digamos, desmerecer qualquer tipo de cultura e nem muito mais rotular a cultura alemã, tudo bem? Estamos aí somente para esclarecer e aprender. Então, os tipos de talentos pessoais, eles podem ser identificados. O conscienciograma é uma boa ferramenta para a identificação desses talentos. Ou então, para que nós tenhamos a certeza de que esse talento tem um grau de aperfeiçoamento menor do que a gente pensava. Tudo bem? Muitas vezes nós nos enganamos achando que esse talento está muito bem desenvolvido, mas ao consultar aí o conscienciograma, responder aquelas perguntas, e quando nós pensionizamos a respeito dos contextos em que foi utilizado esse talento, nós vamos perceber que ele era mínimo, ou então mais alto do que nós tínhamos pensado. E aí a gente pode fazer a gradação, selecionar e colocar cada um dos talentos dentro do seu quadro específico, né? Fazer esse mapeamento. E também a ideia que eu quero deixar com vocês aí é que a gente não cesse de fazer a pesquisa, a autopesquisa, que 24 horas nós tenhamos sempre em mente a ideia da autopesquisa.
seja em relação aos assuntos mais diversos, mais diversificados, os contextos, as naturezas, para que haja sempre uma questão que nós queremos elucidar. O Willi está falando aí, você pode aprofundar a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo, que está no seu verbete? Então, a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo é quando nós sabemos um pouco mais daquele grupo e qual o papel que nós estamos desenvolvendo dentro daquele grupo evolutivo. Por exemplo, na minha família, provavelmente eu sou a única intermissivista, então minha responsabilidade é muito grande para levar esse grupo todo para um curso intermissivo. Então, um dos papéis nessa intrafisicalidade é esse: trabalhar intra e extrafisicamente para que essa família tenha as condições de, no futuro, cursar um curso intermissivo. Tudo bem? Então, a convivialidade, de que forma nós podemos conviver com o grupo familiar? Bastante extenso, né? No caso da minha família, um grupo bastante extenso. Então, seria a convivialidade sadia, cosmoética, assistencial. Então, levando assim ao extremo tudo o que é necessário fazer. Eu não vou fazer o que eu quero, mas o que é necessário para esse grupo. Porque nós tivemos já uma convivência no passado, esse grupo já está junto há muito tempo, senão não estaria ainda amarrado com esse traço fardo, né? Que é a bebida. Então, várias pessoas dessa família são pessoas com esse vício, né? Muitas morreram por causa disso, muitas se separaram, houve várias, digamos assim, brigas, né, desavenças entre irmãos, entre família. Então, uma situação complicada e que agora é, digamos assim, um contexto até bem favorável se nós observarmos as vidas passadas, tá certo? Então, no passado não deveria ter sido tão, digamos assim, tão fácil, embora nessa vida não tenha sido fácil. Porém, quanto mais para trás, quanto mais a história esteja retroagindo, provavelmente mais grave era a convivência com esse grupo. Tudo bem? De alguma forma eu consegui, digamos assim, sair do grupo e voltar para ele para poder ajudar, porque senão não teria participado do curso intermissivo. De alguma forma eu me saí bem em alguma vivência que possibilitou com que eu pudesse voltar para ajudar esse grupo. Tudo bem? Porque vejo a falta de talento em outro. A descoberta de talentos não depende da heteropesquisa, ou seja, reconheço o meu talento. A heteropesquisa, ela também pode ajudar. Por exemplo, participei do Consim Cobaia. A identificação de alguns talentos vem por terceiros. A técnica também de entregar uma folha para os amigos para eles colocarem os traços fardo e os traços força. Também pode decorrer dessa situação. Por que vejo a falta de talento em outrem? David, a gente preconiza sempre que possamos olhar para o outro sempre observando o lado positivo. Procure alguma coisa positiva naquela consciência. Sempre há um talento. Todas as pessoas têm já algum talento desenvolvido. Tudo bem? Procure ser bem positivista e encontre esse talento. Willi, meu pai desfamou por causa da bebida em excesso, o que gerou problemas familiares. Sempre gera problemas o uso do álcool, né? Cigarro, drogas em geral. Então essa questão aí, ela é bastante complexa, porque há os laços afetivos e que muitas vezes impedem com que a consciência tome decisões assertivas a respeito dessa patologia.
E isso aí, digamos assim, ela vai cercear a consciência, ela fica amarrada, digamos assim, em tomar algum tipo de atitude mais conveniente para aquele contexto. O que fazer se nenhum parente próximo aceita as ideias da conscienciologia? É a Paula. Paula, nós não podemos forçar ninguém a aceitar a conscienciologia. Nós temos que, por exemplo, pelo conhecimento que nós temos, nós precisamos ser assistenciais ao máximo com quem não nos entende. Tudo bem? Então, a gente pode vivenciar a conscienciologia através da exemplificação, dos exemplos que nós damos no nosso dia a dia, entendendo o outro sem agressividade, não vamos, digamos assim, atacar a outra consciência com as nossas verdades, né? Usar o TACAP para, vamos colocar a ideia na cabeça da pessoa na base do TACAP. Tudo bem? Outra coisa, vamos lá. Willy, acho que a colocação do David foi diferente. David, pode repetir, por favor? Vamos subir aqui, vamos ver. Cadê o David? Se não encontro talento, né? Pois é, todas as consciências elas têm talento, independentemente do nível que ela tenha. Às vezes nós temos uma certa exigência por exemplo, que a consciência tenha um desenvolvimento parecido com o da gente, né? Não sei se é isso que você quer falar, ou David. Entendi que ele reconhece o talento dele porque vê a falta de talento em outro. É a questão do espelho, né? É isso, William? Isso aí a gente pode ver também no traço fardo, né? Todo emperramento com relação a uma outra consciência pode ser o espelho. O que ele tem pode ser que eu também tenha. Tudo claro? Ou seja, dar o exemplo. A professora ressalta a autopesquisa, mas penso que só reconheço meus talentos quando observo que outros não o possuem. Sim, esse reconhecimento, ele gera responsabilidade, né? À medida que você percebe no outro, diz, nossa, aquela pessoa lá pensa dessa forma, ela está pensionizando de forma errônea. E aí, o que nós podemos fazer para esclarecer aquela consciência? Muitas vezes aparece a oportunidade, através de exemplo, de fazer com que ela entenda de uma forma diferente. Muitas vezes é necessário deixar para uma oportunidade mais para frente, dependendo do contexto. Isso acontece muito, David, essa tua situação aí, que conhecer os talentos quando observa que outros não o possuem. Sendo assim, a heteropesquisa. Positivo, a heteropesquisa também auxilia, mas essa heteropesquisa, ela está relacionada com você. Você está se pesquisando e vendo o outro. Tudo bem? Então, a hetero se torna autopesquisa de qualquer forma. Então, esses talentos, digamos assim, do intermissivista relacionado com o uso da bebida ou do tóxico, ele vai ter uma gama bastante grande de diversidades, porque há necessidade de uma perseverança ao lidar com a pessoa que usa algum tipo de droga, porque a recidiva, a pessoa não cura, ela é um eterno dependente, se podemos dizer em eterno. Vamos ver aqui o que temos. Bem,
Acho que a colocação do David foi diferente, minha frase ficou dividida, tá certo. A professora ressaltou a autopesquisa, tudo bem, já vimos. Também sou a única intermissivista da família. No início ninguém aceitava, mas hoje respeitam. Perceberam minha mudança para melhor. Muito bem. É através do exemplo que nós podemos vencer as dificuldades da mesologia, né? Principalmente da família. A atuação dentro da família, quando estamos mais lúcidos, nós vamos percebendo as mudanças, insight de amparador, um planejamento de atuação dentro daquele grupo familiar, digamos assim, uma preparação adredemente das manobras que nós vamos realizar para atender o grupo kármico. Willy, existe um grupo de apoio a familiares de alcoólicos que me ajudou muito antes de conhecer a Conscienciologia. É o Al-Anon, criado a partir do AA. Muito bem, é muito útil a pessoa participar desses grupos aí, principalmente para o apoio a familiares, porque quando uma consciência está doente, a família também adoece. Isso aí é muito importante. Também frequentei o AA e o NA e nós trabalhamos no livro Amor Exigente, que exige aí uma determinada postura dos familiares para poder tratar melhor da pessoa doente. Tudo bem? Então, a família adoecida, ela não percebe dentro do seu contexto que tem alguma coisa errada. Muitas vezes ela vai se acostumando com aquela situação e acaba adoecendo cada vez mais, adotando posturas que ela não tem capacidade de atuar, ela não quer, ela rejeita aquele tipo de postura, mas acaba aceitando por influência de consciências e também da pessoa que está submissa aí às consciências no vício. A professora pulou a pergunta da Cláudia. Cláudia, qual é a pergunta? A favor de esclarecer para mim a diferença entre ver a falta de talento do outro e julgar. Por exemplo, nós podemos ter contato com uma consciência bastante simples, né, seu desenvolvimento intelectual e tal. Nós percebemos a limitação dela, mas a questão é nós analisarmos a consciência e não julgar. Então, o olhar vai passar por esse enfoque. Eu percebo a limitação dessa consciência, mas eu não vou julgar. Então, isso aí também é um exercício. Com o decorrer das experiências, a pessoa vai se dar bem nesse trabalho. O ideal é exercitar. Vai ter dias que você não vai conseguir elaborar de uma forma correta essa observação. E depois de um certo tempo você já vai conseguir. É como pensenizar positivamente. Tem momentos em que ainda entram pensenes, aquele xenopensene, e há momentos em que você tem dias ou semanas sem pensenizar mal de ninguém. Então isso aí é um exercício constante, né? É a autopesquisa constante e exercitar. Com o tempo a gente vai conseguindo e vamos em frente. Tudo bem, Cláudia? Ficou claro aí? Consegui esclarecer alguma coisa? Deu seu ok aí. Tudo bem? Nós temos aí então falamos bastante a respeito do verbete, né? Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, fique à vontade. Auto-organização. Então, esses talentos todos nós possuímos, em alguma medida nós temos talentos desenvolvidos. A auto-organização é identificar e cultivar para melhorar o desempenho nos empreendimentos evolutivos. Então, é a questão de nós termos auto-organização em estar sempre atendendo a esses talentos, buscando novas informações,
agregando novos conceitos a esses talentos para que eles se desenvolvam cada vez mais e melhor. Seria a aplicação do binômio admiração-discordância no cotidiano? Positivamente, seria isso aí, admiração-discordância. Porque à medida que nós observamos a consciência, nós vamos percebendo que nós não podemos desclassificar qualquer consciência. Nós vamos sempre levar em conta aquela consciência. O que nós vamos desclassificar é algum dado técnico que ela possui, por exemplo, um trafar. Isso aí nós vamos identificar, mas nós não podemos rejeitar. Então, nós podemos trabalhar para que ela consiga desenvolver esses traços na medida do possível, porque nós também não podemos interferir na vida dessa consciência se ela não dá abertura para isso. Tudo bem? Então, o cultivo desses talentos é primordial, é fundamental para que nós possamos alcançar a multifacetagem desses talentos, para que nós possamos participar de um curso intermissivo em que nós tenhamos aí uma gama variada de talentos já desenvolvidos e que possamos utilizar todos eles numa mesma intrafisicalidade. O Willi está falando aí, percebi uma sincronicidade, debatemos muito sobre o Holopensene e família, e amanhã a Sosim comemora o Dia das Mães. Muito bem, então lembrar também que telefonar para as mães, né, faz parte. Muitas vezes as consciências, elas têm uma limitação de tempo, né? Às vezes as mães são idosas e não entendem, né, a nossa atividade, o nosso desenvolvimento aí em outras áreas. Então, vamos fazer de tudo para deixá-la contente, tudo bem? O melhor presente, digamos assim, é aquele abraço, né? Ou o telefonema dos filhos. Tudo bem? Nós temos um problema técnico aqui, peço a compreensão de vocês. Tudo bem? Então, nós estávamos falando sobre auto-organização, né? O trabalho com o desempenho aí sempre para melhor dos nossos talentos evolutivos. A memória, por exemplo, nós necessitamos sempre de boas leituras e também desafios para a nossa memória. O entendimento de, digamos assim, novas áreas. Nós podemos falar como exemplo aí problemas matemáticos. Nós precisamos de uma resolução matemática a cada dia para fazer com que haja expansão do nosso cérebro em termos de neuróglias, né? As ligações neuroniais. Então há necessidade desse desenvolvimento. Boas leituras, alimentação saudável, sono, exercício físico, né? Então todas essas características aí estão envolvidas num traço. Voltando aí ao Dia das Mães, nós tivemos aí, o nosso mouse travou, tá certo? Vocês poderiam fazer algumas perguntas aí para que nós possamos dar continuidade. Alguma coisa que não ficou bem clara? Se nós pensarmos nos outros tipos de talento, não só a auto-organização, a tridotalidade, por exemplo, que engloba aí a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. Se a consciência se dedicar a esses 3 talentos, ela pode ter um desenvolvimento muito positivo da sua programação existencial. Então, inicialmente, começa com a intelectualidade, né? O corono chakra. Depois o parapsiquismo, né? Com o fronto chakra, e a comunicabilidade através do laringo chakra.
Se desde cedo priorizar essas 3 opções aí, há um desenvolvimento gradual desses 3 atributos. Vamos ver aí, poderíamos dizer que existem 4 tipos básicos de talento: somático, psicossomático, neurosomático e mental-somático. Sim, poderíamos classificar dessa forma, né? Porém, existem muitos outros tipos de talento, tá certo? Intelectual, musical. Só um minutinho aí, Rodolfo, nós temos aí o nosso mouse travado. Tudo bem? Só um minutinho, probleminha técnico aqui. Muito bem. Então já abordamos aí alguma coisa sobre a tridotalidade, convergência dos talentos, o desenvolvimento do parapsiquismo, a comunicabilidade e a intelectualidade. Tudo bem? Um pouquinho aí que nós vamos abordar sobre a adversidade. Então, a vontade decidida, né, também seria um traço força, né, a vontade decidida, aquela vontade javalina, que vai anular qualquer tipo de adversidade, mantendo-se uma fortaleza e aplicar os talentos de uma forma cosmoética. Então, a força de vontade pode ser um dos traços mais utilizados durante o curso intermissivo, para a formatação, né, o planejamento da programação existencial. Tudo bem? Quanto ao item objetivo, os próprios talentos, eles alertam para o objetivo próximo, que é a desperticidade lúcida, tornar-se agora um exemplo moral, herói cosmoético nessa existência. Muitas vezes os próprios talentos, eles já indicam que o próximo objetivo é a desperticidade. Por exemplo, as pessoas, nós temos aí uma hipótese, vamos pensar junto, ou pensionizar juntos. Para os intermissivistas que estão aqui em Foz do Iguaçu, é provável que a TENEP seja uma cláusula pétrea do curso intermissivo. Então, nesse nível aí, que todos possam já realizar a TENEP, tudo bem? A tarefa energética pessoal. Então, essa é uma hipótese. Eu coloco aí para vocês me dizerem aí qualquer coisa a respeito disso. O que vocês acham dessa ideia aí? Tudo bem? A Rosana, parapsiquismo desenvolvido só ocorre com consciências evoluídas ou qualquer um pode ter esse parapsiquismo? O parapsiquismo ele já vem sendo desenvolvido no decorrer do início. Desculpa. Desde que nós descemos das árvores. O parapsiquismo já vem sendo desenvolvido. Todos nós temos aí um percentual de parapsiquismo que nós utilizamos e que nós desenvolvemos. O que é importante? Importa que nós possamos investir nesse parapsiquismo. Às vezes ela tem um parapsiquismo embotado porque ela não utiliza na intrafisicalidade. Ela deixou esse traço força, esse talento, relegado ao segundo plano, por causa da mesologia, né? Paradigma newtoniano cartesiano, a materialidade. Então, não, digamos assim, não faz o link entre uma situação que ocorreu parapsiquicamente com a outra, ou com o fato e o parafato. Então, deixou relegado ao segundo plano esse parapsiquismo. Todos nós temos, em alguma medida, o parapsiquismo desenvolvido, em alguma área, algum percentual. Agora, é necessário a lucidez diária para que nós possamos desenvolver isso. Às vezes, o parapsiquismo, assim, bem incipiente, como a intuição, por exemplo. A pessoa está na porta e vem a intuição de que é necessário levar a sombrinha porque pode chover.
Isso é uma coisa simples, corriqueira, acontece todos os dias com muitas pessoas. E não é levado em conta como parapsiquismo. Então também resta saber se a pessoa está valorizando as suas informações parapsíquicas, né? Está, digamos assim, levando a sério essas informações. Tudo bem? Não sei se me tornei clara. Nós temos aí 5 minutos ainda. Vamos lá, vamos adiante. Então, todo intermissivista, em seu patamar evolutivo, tem versatilidade ou polivalência quanto aos talentos dedicados com objetividade para a interassistencialidade. Então, nós estamos reforçando aí que todos têm talento, versatilidade, polivalência, que nós podemos desenvolver vários talentos, não só esses que nós identificamos, nós temos a capacidade de identificar outros talentos, desenvolvê-los. Tudo bem? Mãos à obra aí. A experiência, ela tem muito mais valor do que a teoria. Por isso que ela vale, digamos assim, 99% contra 1% de teoria. Então, o observador, ele sempre será superior à teoria do observador. Então, a experiência sempre será superior. Tudo bem? Toda proex está assentada num talento que dá suporte ao trabalho. Podem ser vários talentos que são a razão do complexo. Então, à frente de toda a programação existencial, nós temos aí um talento que dá a sua cara a tapa para concluir a programação existencial. Então, vamos identificar os nossos talentos pessoais, arregaçar as mangas e ir em frente. Nós temos aí 4 minutos, Rodolfo. Estamos abertos aí a mais perguntas, a mais questionamentos. Temos aí a pergunta da Ana Dezena. Como o parapsiquismo otimiza os talentos? O parapsiquismo é uma ferramenta a mais para que nós possamos, inclusive, identificar nossos talentos. De que forma nós podemos observar isso? Através das intuições, clarividência, retrocognição. A retrocognição é uma boa ferramenta para a psíquica também, para o levantamento de traços, força. A retrocognição também está ligada à holomemória, né? A memória. Quem tem boa memória também pode ter retrocognições. Isso não quer dizer que esteja restrito somente a quem tem boa memória, tá certo? Vamos entender. Uma retrocognição que pode favorecer a descoberta de um talento no passado. Então, se nós tínhamos um determinado talento no passado e nós recuperamos essa informação através de uma retrocognição, nós podemos, digamos assim, fazer o download dessas informações, só fazendo aí uma analogia, né? Nós vamos recuperar essas informações e vamos testar esse talento na intrafisicalidade. Como, por exemplo, a pessoa que tem uma retrocognição e ela era ótima em comunicabilidade numa vida passada. E nessa vida ela tem dificuldade em, digamos assim, aparecer em público. Então, o que é o interessante ela fazer? Se candidatar à docência e recuperar esse talento que ficou embotado, talvez por algum trauma, alguma questão aí que fez com que o talento ficasse escondido. Tudo bem? É dessa forma. Mais alguma questão? Estamos aí em cima da hora, mas estamos à disposição. Tudo bem? Vielen Dank, Frau Koller. Muito bem, obrigada, Eduardo. Obrigada, pessoal, pela atenção. No próximo sábado estaremos de volta aí com um novo tema e um novo palestrante. Boa tarde a todos.